Pantanal 3 anos depois de um grande incêndio em que 17 milhões de animais vertebrados morreram em consequência direta da queimada. Isso foi lá em 2020. Olha só, as piúvas florindo novamente, né? A vida se refez. Que bom. E agora você vai conferir como os produtores rurais, os órgãos ambientais estão se organizando para proteger esse bioma maravilhoso que nós temos como uma grande riqueza aqui em Mato Grosso do Sul. William Franco mostra como o pantaneiro se prepara e protege o seu Pantanal. As piúvas floresceram na Estrada Parque, na Morraria de Piraputanga. De pertinho, parece um buquê de flores lilás. Em alguns pontos, o Pantanal se mistura com a florada do Cambará, um espetáculo visto do alto depois de uma cheia generosa. Um pouco à frente, o rio Salobra se achega ao mais barrento rio Miranda. É nesta região que a vegetação se transiciona de mata atlântica para os alagados pantaneiros. As garças encontraram alimentos fartos e o guató saiu tranquilo para a pescaria. Perto da morraria, veados, tucanos. Na paz, o seu Vicente ensina a língua dos guatós, indígenas pantaneiros. Muguaquá, muguaquá, pintado, jacaré, micô, água, mago. E bom dia, como você fala? Bom dia? Orre. Orre. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, tudo. Tudo, é o cumprimento. Orre. Orre. Neste ano, a vazante do castelo voltou ao seu curso natural no Pantanal do Rio Negro. O peão toca sua boiada pelas pastagens verdes de capim nativo. O fotógrafo de natureza registrou este ano todas essas maravilhas. As imagens são inéditas. Mas em 2019, Luiz presenciou os incêndios no Pantanal. Pisou na lagoa esturricada na Serra do Amolar. Suas lentes presenciaram a maior ferida do Pantanal nos últimos 40 anos. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho registrando os incêndios florestais que foi muito diferente da minha realidade, como que era mostrar as belezas. Foi muito impactante, mas foi essencial também. Entendeu? Justamente por isso, para mostrar esse equilíbrio. Tem o bonito, tem o bonito. Assim, foi uma devastação muito grande, dói no coração. Entendeu? Então, o que aconteceu, aconteceu. O que a gente tem que fazer hoje é cuidar para não acontecer novamente. Então, buscar ferramentas, buscar mecanismo. Eu falo unir ciência, unir o povo pantaneiro, pessoal que está ali, que conhece. A gente fala de seca. Durante as gravações, o pessoal falou, 40 anos atrás teve uma seca tão grande, porém não teve tanto incêndio, entendeu? Então, o que foi a diferença de 40 anos atrás para hoje? Daqui 40 anos pode acontecer de novo? Pode. Então, o que a gente já pode começar a fazer agora para evitar isso, entendeu? As imagens registradas correram o mundo, fizeram parte de documentários internacionais na Europa e renderam prêmios. Para registrar com essa precisão, Luiz, sul-mato-grossense, nascido em Dois Irmãos do Buriti, cursou biologia e colocou parte da sua alma pantaneira no olhar e no coração. Horas a pé ou de carro, com equipamento no ombro esperando os seus modelos silvestres. Aqui, eles aguardam um tamanduá. Os tamanduás fazem parte do projeto Órfãos do Fogo, Instituto Tamanduá Bandeira, para preservar essa espécie em extinção. Os bebês ganham colo e mamadeira até 1 ano e meio, depois dietas e cupins. Os biólogos ensinam o tamanduá a ser tamanduá. Esses são órfãos sobreviventes. Centenas de mamães morreram em 2020 e 2021. E a gente está aqui no Pantanal coletando amostra biológica para a genética dessas espécies ameaçadas de extinção, né, o tamanduá bandeira, e criando aí um banco
de fibroblasto para manter essa diversidade genética viva e poder manter essa espécie tão linda que é ameaçada de extinção, né? E que tem aqui uma exclusividade dessa espécie no Pantanal. É um dos lugares que a gente mais encontra tamanduá-bandeira no Brasil, é aqui no Pantanal. A professora pantaneira ouviu os pedidos das crianças para salvar os animais. Minha dor era muito grande porque criança pensa primeiro nos pequenos como eles, os animais. Professor, e os filhotes, e agora? O que vai virar da onça? Como que vai ser aqui para frente? Quais animais que vão ficar? Professora, não dá para acionar a Arca de Noé? Um aluno falou para mim isso. Pensa assim, você já está naquela comoção toda, o que você vai fazer? Você vai chamar ele, conversar com ele, pedir para ele conversar com a mãe. Olha, conversa com a sua mãe. Fala que nós temos um monte de socorrista aí, para ela não entrar em pânico. Não adianta fugir para a cidade, porque o caminho que dá acesso à cidade, nesse momento, está pegando fogo. Hoje, os alunos e professores fazem parte de uma brigada de incêndio montada pelo Corpo de Bombeiros. Pantaneiros criaram um corredor unindo 5 fazendas para proteger o Pantanal. São 400 mil hectares onde a fauna e a flora estão protegidos do fogo e da extinção, mantendo a pecuária sustentável. E ainda serão produtores eficientes de crédito de carbono. Ali tem muitas espécies importantes, né? As propriedades, por exemplo, tem projeto das ariranhas, né? Que é um projeto muito antigo, nasceu ali na Fazenda Barranco Alto, né? Então ela está lá. Tem o projeto Onças do Rio Negro, tem o projeto com a arara azul, tem o projeto com o papagaio verdadeiro. Então, assim, é um berço de pesquisa ali. Então, os proprietários são muito preocupados, né, em fazer pesquisa, né, em incentivar a pesquisa para conhecer cada vez mais essa biodiversidade que é riquíssima do Pantanal. Preservar a natureza é extremamente importante, não só para os produtores rurais, né, mas para toda a sociedade, né? A gente se beneficia disso, né? Então, acho que como fala, é o momento da gente estar discutindo isso e trazer a bioeconomia para dentro da conversa e como uma atividade econômica viável. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante continuar com a tradição pantaneira. Então, é isso que nós tentamos com a pecuária extensiva, né? Respeitando o pantaneiro em primeiro lugar. Depois, nós começamos com turismo sustentável, que é um turismo de baixo impacto, ou de o mais baixo impacto possível. O verdadeiro pantaneiro, ele vive respeitando o fluxo das águas. Então, ele tem a pecuária extensiva, que também cuida um pouco dessa questão do fogo, né? E depois, quanto ao fogo, são as regras de justamente fazer os aceros necessários para poder cortar o fogo quando ele vier, fazer barreiras contra o fogo, assim, aceros talvez um pouco mais largos, e juntar as forças no caso de um incêndio, né? Então, temos a Brigada Pantaneira nossa, que também a base dela é na Barranco Alto. Eu sou chefe de brigada. Me conta como é que é isso. É muito, muito legal. É uma coisa que a SOS Pantanal veio nos treinar, e os bombeiros, naturalmente, mas a SOS Pantanal organizou e uma capacitação de nós todos. E foi muito bom, porque eu acho que já sempre combatíamos o fogo juntos, né, no caso de acontecer, mas agora estamos organizados. Uma pesquisa recente feita por cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, concluiu que no ano de 2020, as queimadas atingiram 30% de toda a área pantaneira, revelando que o estrago foi pior do que se imaginava. O estudo foi publicado na revista internacional Fire. Naquele ano, quase 17 milhões de animais vertebrados morreram em incêndios no Pantanal.
Das queimadas de 2020 ficou o aprendizado. Em fazendas e reservas indígenas que estão em áreas mais isoladas do Pantanal, foram criadas brigadas permanentes para conseguir dar uma resposta mais rápida no combate ao fogo. Aqui no Centro de Monitoramento do Corpo de Bombeiros, a tecnologia é uma aliada. Nesta reserva indígena lá no Pantanal, a gente consegue identificar vários focos de calor. A partir de 2020, nós estabelecemos um núcleo de geoprocessamento de dados, onde a gente observa várias plataformas. Plataformas da NASA, do INPE, a gente fez um convênio com a constelação Planet da Polícia Federal e isso vai refinando cada vez essas informações. Mas não só isso, a gente corrobora também com as informações do IMASU. Então a gente consegue, de acordo com a propriedade rural, entrar em contato com os responsáveis por aquela área para a gente saber se está realmente acontecendo um incêndio ou não. E aí a gente dá uma efetividade melhor para as nossas equipes trabalhando a campo. Por quê? Principalmente na região do Pantanal. É uma região de difícil acesso, a gente às vezes só consegue acessar por barco, aeronave. Às vezes um deslocamento por embarcação no Pantanal leva 6, 7 horas para as guarnições chegarem no local de incêndio. Então a gente precisa melhorar cada vez mais essas informações. E sim, o monitoramento é um grande aliado. E não só isso, hoje a gente utiliza também no combate direto as aeronaves remotamente pilotadas, que são os drones. Miguel é soldado. Passa o dia monitorando as áreas pantaneiras pelo sistema de georreferenciamento. Nem o próprio fazendeiro tem conhecimento do foco de incêndio ou do foco de calor. Às vezes é numa área muito distante, ali próximo do Forte Coimbra, são áreas de difícil acesso, muito vastas, então a pessoa não sabe que está pegando. E o satélite acusa antes mesmo deles saberem. A gente entra em contato, o cara fala, pô, tá pegando? A gente, não, aqui consta um foco, o que aconteceu? Ele, não, vou verificar. Aí ele tenta em contato com alguém que está trabalhando lá, pede para a pessoa ir, às vezes a pessoa na direção já avisa, não, realmente tem um foco de incêndio aqui, nós não tínhamos conhecimento. E a nossa equipe já está sabendo, aí a gente já passa as informações, sempre tem alguém preparado para auxiliar os fazendeiros, a população. Até o fim deste ano, as queimadas estão proibidas no estado. Legislação que fez de Mato Grosso do Sul uma referência para outras localidades. No município de Corumbá, uma tecnologia similar passou a monitorar a Serra do Amolá, a área mais distante e também a mais preservada do Pantanal. Com auxílio de câmeras de monitoramento, o sistema identifica com atualização a cada 3 minutos a presença do fogo para dar início ao combate. Quando eu lembro de 20, eu confesso para você que aflora imagens que eu não vou esquecer jamais, Foram muito fortes, porque mais do que a vegetação, eu vi bando de macacos, bando de muitos pássaros morrerem naquela chama sem a possibilidade de sobreviver, porque era fogo com vento de 50 km por hora, e a capacidade humana se mostrou totalmente impotente. A natureza veio, através do fogo, dando uma demonstração de força que ela nos assustou e traumatizou. E, passado aí 3 anos, eu posso afirmar que algumas perdas são irreparáveis, Você ainda tem marcas, cicatrizes muito fortes ainda nessas regiões que foram nesses 4,5 milhões de hectares que queimaram. E ao mesmo tempo, a natureza nos traz por vários indicativos, As onças pintadas, que é o topo de cadeia, muitos pássaros estão voltando, Nos traz uma esperança, mas ela não pode mais uma vez nos acomodar. Então, há um processo de restauração associado à capacidade de resiliência e também ele vai precisar da mão humana para o plantio de mudas, para muitas ações, para minimamente recuperar algo que nós vamos aí provavelmente demorar 10, 20 anos para ver essa paisagem se recompor.
Na mesma região pantaneira, brigadistas do Preve Fogo, ligado ao IBAMA, também concentram as ações no período mais seco do ano. Para todas essas frentes de preservação e combate, o principal desafio a ser vencido no Pantanal são as áreas distantes e de difícil acesso. É uma atividade extremamente estressante, o brigadista não sabe o dia que ele vai, né? Nem o dia que vai, né? Porque a gente precisa, a partir do monitoramento e do acionamento, que a gente vai fazer o planejamento, iniciar o deslocamento. É extremamente necessário fazer um reconhecimento da área, então a gente ter brigadistas que conhece, que tem experiência nas ações de combate é extremamente importante. As nossas brigadas indígenas têm esse diferencial, né, porque o indígena ele tem um conhecimento territorial da sua área, né, já que ele nasceu e viveu naquela área ali, e tem o conhecimento tradicional do uso do fogo, que já faz parte da cultura do indígena. Então, é um brigadista que também tem bastante qualidade, e esse programa de brigadas indígenas é um sucesso no Brasil todo, né? A história do Pantanal e da ocupação, ela é marcada pela coragem, pela resistência, porque é um ambiente que ele não te oferece grandes confortos, né? Então, você tem altas temperaturas, a própria umidade na maior parte do tempo é baixa e a solidão, né? Então, o homem pantaneiro, né, que detém hoje, basicamente, o Pantanal ele é forte no sentido de registro de história, porque mais de 85% estão conservados como no início, né, como no Gênesis. Então isso é muito rico, porque é uma história com 300 anos de ocupação, ainda mantém uma condição de conservação privilegiada. E ela é marcada por essa relação homem-natureza, onde o respeito aos limites sempre foi a motivação e o critério adotado pelo homem pantaneiro. Então, nós temos que tirar daí uma lição e ter uma admiração para essa história, porque ela é diferente do que aconteceu na maior parte do país e do mundo. Depois da seca severa, que durou 3 anos seguidos, ver a água correndo novamente no Pantanal é um alívio. Porém, dessa área já tão castigada pelo fogo, não dá mais para descuidar.